Álvaro Bruno para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical de Adultos da nossa querida CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a livraria e editora do povo evangélico. É na CPAD que você encontra materiais evangélicos para o seu crescimento espiritual. Ali você compra Bíblia, comentário bíblico, harpa, bíblias de estudo, livros maravilhosos, tá? Então, em todo o território nacional você tem uma CPAD, uma loja da CPAD. Aqui em São Paulo, a loja da CPAD está em novo endereço, na rua João Tobias 360, ali no Belenzinho, bem ao lado do novo templo da Assembleia de Deus do Belenzinho. Nesse novo templo também, no térreo, tem a livraria da associação. Ali você procura Pastor Silas, o Alex. Ali também você tem bíblias, comentários bíblicos, tudo que você precisa para a sua igreja, você encontra ali na livraria da associação. E a Provix, que é a livraria online do pastor Fernando, onde você compra online, é uma livraria virtual, e você recebe aí no aconchego da sua casa. Quer coisa melhor? Não, né? Então, nós estamos estudando a lição de adultos do terceiro trimestre de 2024 da nossa CPAD. O tema central e geral é o Deus que governa o mundo e cuida da família. Já tivemos uma panorâmica, né? Primeira lição, já falamos um pouquinho sobre as duas personagens, Ruth e Esther, que é o alvo principal, e já começamos a tratar do amor e do relacionamento de Ruth com Noemi, de Noemi com Ruth. Agora é importante, se você perdeu alguma aula, tem aqui embaixo uma playlist, clica lá, assista às aulas anteriores. Esta já é a lição número 4, de 28 de julho de 2024. É muito importante você ter todo o conteúdo para você entender a linha de raciocínio, tanto do autor da revista, quanto a linha de raciocínio desse que vos fala, o comentarista, né? O escritor, o autor desta lição é o pastor Silas Queiroz, né? Ele é jornalista, bacharel em teologia e direito, ele faz parte, ele é membro do Conselho de Comunicação de Imprensa da CGADB, um homem muito bem preparado para nos ensinar a palavra de Deus. Quero te pedir também algumas coisas. Deixa aqui embaixo o seu gostei, se inscreva no canal, compartilhe essa videoaula com o maior número de pessoas, para que elas também sejam abençoadas por Deus. Incentive as pessoas a se inscreverem no nosso canal, isso é muito importante para que haja um crescimento saudável dessa família do canal do professor Álvaro Bruno. Deixe aqui embaixo algum comentário, isso é muito importante. Uma paz do Senhor, um bom dia, uma boa tarde. Quiser fazer algum comentário, fique à vontade, desde que seja um comentário respeitoso, com educação. Já falei na primeira, na segunda lição, o propósito do nosso canal, da maneira como nós fazemos, para que você não tenha ilusões, né? A questão da objetividade. Entendemos que o autor já estudou, já pesquisou, e que a gente vai acrescentar muito pouco ao que ele já colocou aqui no papel. Então, esse é um dos objetivos do nosso canal. Então, não se iluda, não pense que a gente está aqui para trazer grandes conhecimentos. Não, nós vamos devagar, com a graça de Deus que Ele nos dá, para nós juntos crescermos em amor e conhecimento da palavra, tá bom? Quero aqui agradecer pastor Reginaldo Aparecida Amaral, Deus abençoe a ele, a sua esposa, a sua família, por nos ceder esse espaço para fazermos daqui um estúdio provisório, né? Até que nós tenhamos condições de ter o nosso próprio espaço, o próprio estúdio. Então você vai orando por nós, aqueles que puderem contribuir, tem aqui o número do celular, que é o nosso Pix,
né? 11 989 15 6905. Ali você pode nos contactar, pode mandar também o seu pedido de oração e fazer o seu Pix para nos ajudar aqui neste projeto. Se você quiser ser um patrocinador, quiser fazer contribuições maiores, tem o nosso e-mail, albrunol@yahoo.com.br, albrunol, né, @.com.br. Venha ser o patrocinador aqui do nosso canal, tá? Isso é muito importante, vai nos ajudar, nós vamos te ajudar e vai ser uma bênção para o reino de Deus. Vamos lá, então, lição número 4, 28 de julho de 2024, o encontro de Ruth com Boaz. Texto áureo: o Senhor galardoe o teu feito e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. Ruth 2:12. Verdade prática: o verdadeiro e puro modelo de bondade é servir uns aos outros de coração, confiando na fidelidade e justiça de Deus. O texto bíblico em classe está em Ruth 2, do versículo 1 ao 4, versículos 11, 12 e 14. E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso, da geração de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo, e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse: vai, minha filha. Foi, pois, e chegou, e apanhava espigas no campo após os segadores. E caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. E disseram-lhe eles: o Senhor te abençoe. E respondeu Boaz e disse-lhe: bem se me contou quanto fizeste a tua sogra depois da morte de teu marido, e deixaste a teu pai, a tua mãe, a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conheceste. O Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. E sendo já hora de comer, disse-lhe Boaz: achega-te aqui e come do pão, e molha o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu do trigo tostado, e comeu, e se fartou, e ainda lhe sobejou. Os objetivos desta lição: primeiro, apresentar a proposta de Noemi. Segundo, abordar a convicção amorosa de Ruth em relação à sua sogra. E terceiro objetivo, refletir a respeito da lei da semeadura na colheita de Ruth. Então aqui a palavra-chave desta lição é encontro. É o encontro dos dois, né? Vimos na lição anterior que o tema central foi a amizade entre Noemi e Ruth, sogra e nora, respectivamente. Nessa lição, um novo personagem entra em cena: Boaz, o parente remidor. Veremos como Deus da providência, o Deus Todo-Poderoso, recompensa os que se doam a bons relacionamentos. A pessoa se entrega, né, no relacionamento. Boaz, o remidor. O que é isso? Um homem próspero, que já começa a bênção, né? O capítulo 2 de Ruth nos apresenta Boaz, um homem valente e poderoso da geração de Elimeleque. Nós já lemos Ruth 2:1. Os termos valente e poderoso referem-se ao caráter íntegro e à influência de Boaz, além
do seu poder econômico. Então, valente e poderoso aqui é no sentido dele ser um homem de caráter íntegro, ele ser um homem de influência e ele ser um homem extremamente rico. Um grande produtor rural, Boaz tinha plantações de cevada e trigo e muitos trabalhadores a seu serviço. Tá? Lá, Ruth 2, 5, 6 e 23. Reunia, então, qualificações e condições para cumprir o papel de remidor. A gente já vai entender esse remidor aqui, é como se fosse o salvador, né, de alguém, digamos assim, né? Goel e Levi, vejamos o que é isso. A expressão da geração de Elimeleque não nos permite saber o grau de parentesco entre Boaz e o marido de Noemi, não dá para saber. Segundo a tradição rabínica, segundo estudiosos rabinos, tá? Boaz seria sobrinho de Elimeleque. Como parente próximo, poderia ser o Goel, ou seja, o resgatador da terra que o falecido havia vendido. Tá? Então, ele podia resgatar a herança, a terra de Elimeleque. Tá? Ele seria o Goel. Como também ele poderia cumprir o costume antigo do casamento, tá? De suscitar descendência, dar continuidade à família, no caso aqui de Elimeleque, né? Tinha que ser através de homem. Eram duas prescrições distintas contidas na lei de Moisés. A do resgatador previa que quando um israelita ficasse pobre e precisasse vender suas terras, tá? Seu parente mais próximo tinha o dever de comprá-las de volta e restituir-lhe. Tá? Então, o parente mais próximo tinha o compromisso de comprar essa terra de volta. E se o hebreu fosse comprado como escravo por um estrangeiro, um parente tinha o dever de resgatá-lo, tá? De comprá-lo de volta. Tá? Já a lei do levirato previa que o irmão do cunhado, Levir, se casasse com a viúva e suscitasse descendência ao falecido. Então, todo descendente ia ser o nome da família do falecido, do irmão. Tá? Tudo indica que essa prática foi ampliada seguindo uma ordem de parentesco mais abrangente, semelhante à do resgatador. No caso de Boaz, havia um remidor mais chegado que ele. Então, tinha um parente mais próximo de Elimeleque do que Boaz. Então, a preferência era para esse parente mais próximo. Temor e respeito. Então, nós estamos falando aqui do Goel, do remidor, do Levi, né, a lei do levirato, tá? Que são tradições lá na cultura judaica, que era mandamento da parte de Deus, né? Temor e respeito. A saudação de Boaz a seus empregados demonstra que ele temia a Deus, ele tratava com respeito e dignidade os seus empregados. A invocação a Jeová, o Senhor seja convosco, dirigida a todos os trabalhadores, segadores, indica também o seu respeito aos que com ele trabalhavam. É o que eu acabei de falar. Os empregados lhe retribuem com a saudação também amistosa e piedosa. O Senhor te abençoe. Então, patrões e empregados devem se tratar com mútua consideração, né? Reconhecendo a posição e o papel próprios de cada um na relação de trabalho. Então, tem que haver respeito e consideração, tanto de patrões para com seus empregados, como de empregados para com os seus patrões. Tem que haver uma consideração, uma mútua consideração, né? O carinho de Boaz para com Ruth. Agora vamos para o segundo tópico. A pureza não exclui a ternura. Logo que chegou ao campo,
Boaz notou a presença de uma moça diferente entre os que respigavam, né? Que pegavam os restos das espigas que iam caindo, né? Informado de que era Ruth, dirigiu-se a ela de forma carinhosa, né? Respeitosa, carinhosa, chamando-a de filha. Deu liberdade para continuar catando espigas em sua plantação e lhe assegurou de que seria tratada com o devido respeito. Não dei ordem aos moços que não te toquem, né? Porque era muito comum os homens daquela época, né, serem assanhados e mexerem, principalmente quando não era judia, né? Eles tomavam certas liberdades, em alguns casos extremos, até estupro, porque teoricamente não iria acontecer nada. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia desse contexto aqui. Por isso que Boaz falou, não dê ordem para que não te toquem. Boaz se preocupou com a segurança de Ruth. Veja a consideração dele. Assédio moral e sexual são atitudes pecaminosas e perturbadoras no ambiente de trabalho e em qualquer área da vida. Então, isso aqui, e hoje em dia, assédio moral, assédio sexual, isso aqui é crime. Agora a pessoa vai para a cadeia. Tá? Antigamente, até muito pouco tempo atrás, isso aqui, às vezes, a denúncia não dava em nada, né? Boaz era um cavalheiro muito educado com todos. Tá? Um viver santo não exige que sejamos rudes e descorteses, né? Jesus, o mais puro dos homens, convivia com todos. Às vezes a pessoa quer ser mais santa do que todo mundo e é meio estúpido, meio grosso, não quer tratar bem, não quer falar, não, eu sou santo, eu não vou me contaminar. Isso é excesso, né? É hipocrisia, é farisaísmo, né? A gente tem que respeitar, né, e conviver com todos com dignidade, com consideração, tá? Deus estava agindo. Agora é o segundo subtópico. A atitude de Boaz surpreendeu Ruth. Como estrangeira e pobre, certamente ela tinha receio de como seria tratada. Geralmente já estava acostumada a ser desconsiderada, a ser maltratada, né? Ela agia com educação e muita discrição. Ela não era exibida, não era aparecida. Impressionada com esse gesto de Boaz, inclinou-se ao chão e, de forma humilde, inclinou-se ao chão, né? Impressionada com o gesto de Boaz, ela se inclinou ao chão e, de forma humilde, reconheceu ser indigna do tratamento que recebeu. Está lá no versículo 10. Ela era uma pessoa humilde. Havia uma motivação especial na conduta de Boaz. Ele já conhecia a bela história de Ruth. Um bom testemunho nos abre muitas portas. Então, o testemunho de Ruth já tinha chegado aos ouvidos de Boaz. Como é bom eu e você, nós termos um bom testemunho, né? A gente nunca sabe as portas que Deus vai abrir para mim e para você. A gente nunca sabe. Então é bom você dar um bom testemunho, você ter um bom caráter, você tratar todos com elegância, com educação, com respeito. Tá? Esse seu trato vai chegar longe e pode abrir muitas portas e portas poderosas. Vai ouvindo o que eu estou te falando. Eu me sinto profeta para você aqui nessa aula. Número 3, sensível e espiritual. Boaz conciliava firmeza moral e sensibilidade, ternura e espiritualidade. O versículo-chave do livro é uma declaração feita por ele a Ruth, né? O versículo 12. Está na leitura. O Senhor galardoe o teu feito e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste a abrigar. Então veja,
Ele está desejando para ela que Deus dê um galardão grande para ela, por causa do testemunho dela, por causa de tudo que ela fez pela sua sogra Noemi, né? E ele dá essa bênção para ela, né? Boaz tinha uma profunda compreensão espiritual, reconhecia que o Deus dos hebreus não estava limitado a fronteiras territoriais ou a barreiras étnicas. Ele sabia que Deus é para todo mundo, não era só para os judeus. E como servo de Yahvé, ele estava sendo usado por Deus para abençoar uma piedosa moabita. Suas palavras tocaram profundamente o coração de Ruth e lhe deram grande conforto. Então Ruth foi confortada pelas palavras elegantes, abençoadoras de Boaz, né? Vamos ao tópico número 3. A colheita de Ruth e a sua sobrevivência. Primeiro, a lei da semeadura, né? Uma cosmovisão secular, é como o mundo enxerga, né? Produz a ilusão de que vivemos em um mundo dos homens, entre aspas, apartados de Deus e não afetados por Deus. Essa é a cosmovisão do mundo secular, do mundo não ligado ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Isso é fruto de uma incredulidade crescente, abandono de Deus, abandono dos valores da Bíblia. Tá? A gente vê isso lá em Lucas 18, vemos isso em 1 Timóteo 4:1, né? Como são os falsos mestres. 1 Timóteo 4:1, vamos ler aqui na Bíblia, na linguagem de hoje. 1 Timóteo, ia ler o segundo. 1 Timóteo 4:1. O Espírito de Deus diz claramente que, nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé. Eles darão a atenção a espíritos enganadores e a ensinamentos que vêm de demônios. Então, as pessoas preferem crer no diabo, preferem crer em ensinos errados, mentirosos, do que ter fé em Deus, o Criador dos céus e da terra. Então, é uma sociedade secularizada. Essa visão, então, dualista em nada condiz com as Escrituras e com a realidade dos que confiam no Senhor da providência, dos que confiam em Deus. Ruth decidiu servir ao Deus de Israel, em vez de Quemós. Quem era Quemós? O Deus dos Moabitas, cuja adoração incluía o sacrifício de crianças. O Quemós era um Deus cruel, falso Deus, mas era o Deus dos Moabitas. E a adoração não era só sexo, tinha sacrifício de criança, matava crianças. Agora, então, ela começava a experimentar a mão invisível de Jeová Jirê, agindo graciosamente em seu favor. A lei da semeadura funciona integralmente. Aquilo que a pessoa planta, ela vai colher. Então é muito importante você pensar como você está semeando no seu casamento, no relacionamento com seus filhos, como você está semeando no seu ambiente de trabalho. O que você está semeando? Tristeza, rancor, né? Você fala mal das pessoas, você maltrata as pessoas, independente de você ser o chefe ou ser o funcionário. Como é que você se relaciona com as pessoas? Que tipo de relacionamento você está plantando? Porque o que você está plantando é o que você vai colher. Então, muito cuidado, com a sua colheita, com aquilo que você vai colher. Os acasos de Deus, esses acasos aí entre aspas, né? O primeiro sinal da ação de Deus foi a escolha aparentemente aleatória que Ruth fez, indo apanhar espigas no campo de Boaz. Então parecia uma coincidência, né?
Ruth cai justamente no campo de Boaz. Para Deus não há coincidência. Para ela, era apenas uma casualidade. Para Ruth, foi acidental. Quando, na verdade, era um inequívoco ato da providência divina. Era Deus trabalhando. Deus levando as pessoas a esse encontro. Deus tem o controle de tudo e age em favor dos que o amam. Romanos 8:28. Todas as coisas contribuem para aqueles que amam a Deus. Tá? Então não há coincidência na vida do crente. Deus está em cada escolha, em cada detalhe da nossa vida, né? Quando Ruth retornou para casa e contou onde havia trabalhado, Noemi não escondeu sua exultação. Noemi ficou feliz. Uma esperança brotou no coração da pobre viúva. Ela percebeu que Deus estava trabalhando naquele negócio, né? O resultado da colheita, vamos ver o resultado. Alguns frutos de nossas ações são colhidos de imediato. Tem plantação que você faz que o resultado é imediato. Outros levam tempo para aparecer. Você não planta hoje e já colhe amanhã. Geralmente você lança a semente, você espera ela germinar, ela crescer, ela vai dar fruto com o tempo, mas vai dar fruto, tá? Pela forma graciosa como era tratada, Ruth colhia cereais em abundância, diariamente nos campos de Boaz. Então, ela conseguia muita colheita. A colheita garantia sua sobrevivência e a sobrevivência da sua sogra Noemi. Então, a colheita dela dava para as duas comerem com fartura. O trabalho árduo, de Ruth durou toda a estação, todo o período de colheita. Entre março e abril, colheu cevada, e de abril a junho, colheu trigo. Concluído o trabalho, ficou com a sogra. Ruth 2:23. Uma colheita, entre aspas, ainda maior seria feita por ela em tempo oportuno, tá? Pela Ruth. Eclesiastes 3:1 diz que debaixo do céu há tempo para tudo. Há um tempo certo para todas as coisas, né? Nosso Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Você está trabalhando e esperando em Deus? Então continue plantando com sabedoria, com a graça de Deus, com a direção de Deus, que no tempo certo você vai colher. E você vai ter uma grande colheita, porque Deus está preparando algo grande para você. Tá? Conclusão. A atitude de fé de Ruth estava sendo recompensada. Olha o exemplo maravilhoso, né? Sua prontidão em cuidar da sogra levou-a a encontrar conforto e proteção naquele que seria o resgatador de toda a família e que a incluiria na genealogia do Redentor da humanidade, que é Jesus. O Deus de Ruth é o nosso Deus. Ele continua agindo por aqueles que decidem se abrigar debaixo de suas asas. Confiar em Deus e viver fazendo o que lhe agrada é um meio infalível de alcançar sua misericórdia e favor. Portanto, vale a pena, assim como Ruth, investir no reino de Deus, investir em bons relacionamentos, como ela fez, investiu na sua sogra, cuidou da sua sogra, tá? E agora Deus começa a preparar, uma colheita ainda muito maior para Ruth e para mim e para você também. Assim, nós finalizamos a lição 4, 28 de julho de 2024, o encontro de Ruth com Boaz. Que Deus abençoe esse nosso encontro, essa nossa aula, que Deus te faça prosperar
invista no reino de Deus, comece, aproveite essa oportunidade, já pegue aí o seu celular, abra seu aplicativo, faça um Pix aqui para a nossa conta, ou então se você é um empresário, é um comerciante e pode nos ajudar, seja patrocinador aqui do nosso canal, vai ser maravilhoso anunciar os seus produtos, tá bom? Um abraço apertado, Deus te abençoe e te guarde, deixe aqui embaixo o seu gostei, se inscreva no canal e até a próxima aula, se Deus quiser.